Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso comentário sobre que Deus fez tudo perfeito. E o texto básico que nós estamos usamos na lição anterior, é o de Gênesis capítulo 1, versículo 31, parte A. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Eis que era muito bom. Tudo que Deus fez era muito bom. Nós comentamos um pouquinho sobre isso e nós gostaríamos de convidar os irmãos para que examinassem um texto da Bíblia que não é comum para nós examinarmos, sobre a criação da natureza, aquilo que Deus fez em relação ao mundo antes de criar o homem, e fez tudo muito bem feito. Esse texto está no livro de Jó, capítulo 38, 39, 40 e 41. É importante que nós leiamos todo esse texto para observarmos, para considerarmos como Deus fez as coisas bem feitas. Nesse texto de Jó, no capítulo 38, 39, 40 e 41, nós encontramos o Senhor falando sobre os fundamentos da terra, sobre os limites do mar, sobre a morada da luz. Deus fala dos limites e da casa das trevas. Coisa interessante, irmãos. Fala sobre os depósitos da neve, como é importante. Por que não neva no Brasil? Deus fala, explica que ele tem a chave dos depósitos da neve. Que coisa, dos tesouros da saraiva, a chuva de pedras para os tempos de angústia. Que coisa maravilhosa, os trovões do orvalho, do gelo, da geada, e consequentemente das chuvas, das tempestades. Deus tem controle de tudo. E nós sabemos que chuva demais é prejudicial, chuva de menos, como estamos vendo agora, por exemplo, no sul do Brasil, lugar que sempre foi celeiro de produção de alimentos, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, com falta de chuva, a terra seca, rachada, como se fosse um lugar desértico, Que coisa difícil a gente... Mas Deus tem o controle de tudo isso. E na cultura popular, nós encontramos alguns dizeres que são muito importantes e que mostram da sabedoria de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, lá no sítio nós estamos perto de colher um pouco de feijão. E o pessoal da roça tem uma frase sobre o feijão muito interessante. O feijão precisa de 3 águas. Olha só que interessante. O feijão precisa de 3 águas. A primeira água é para plantar. A segunda água é para lavar. E a terceira água para cozinhar. O feijão precisa de 3 águas. Como é que as pessoas percebem e entendem como Deus cuida dos detalhes da natureza? Ele fez tudo muito bem feito, irmãos. Observe, se você nunca observou, observe, não existe paixão sem cheia. Você sabe o que significa isso? Toda sexta-feira da paixão é lua cheia. Observe, veja se isso não é verdade. Toda sexta-feira da paixão é lua cheia. Será coincidência, irmãos? Será que nós queremos acreditar que isso é coincidência? Será que nós queremos crer que isso é coincidência, que aconteceu, é uma coincidência? Mas por que você acha? Você acha que os meses do ano, preste atenção, irmão, os meses do ano que não tem R, quais são os meses do ano que não tem R? Maio, junho, julho e agosto, verdade?
maio, junho, julho e agosto. Os meses do ano que não tem R são os meses da laranja, da mexerica. Aí você pode me dizer assim, mas o mundo mudou, isso, os japoneses mudaram, isso mudou, mas é totalmente diferente você degustar, apreciar uma laranja, uma mexerica orgânica, sem agrotóxicos, sem aquela quantidade de química produzida em outubro, que tem R, em janeiro, que tem R, de maio, junho, julho e agosto. É Deus no controle de tudo. O Deus que nesse texto aqui de Jó, irmãos, que nós estamos citando, ele fala das aves, com a qualidade, com a característica que Deus deu a cada uma delas. Deus fala com muita descrição e com muita sabedoria sobre o hipopótamo. Veja só, a Bíblia vai e usa do versículo 15 até o versículo 24 de Jó, capítulo 40, para falar sobre o hipopótamo. E fala com muita característica também do crocodilo. Jó 41, do versículo 1 até o versículo 34. É uma descrição pormenorizada, detalhada, desse Deus que criou tudo com uma perfeição. Nada vem do acaso, nada vem de explosão, nada vem de evolução, nada existe por existir. O próprio Jesus fez todas as coisas, por intermédio dele todas as coisas vieram a existir. Isso é a verdade. E Deus, então, fazendo tudo isso com uma perfeição incrível, incrível. Essa semana eu estava conversando com a nossa neta, a Camila, e vendo a transformação, até chegar à borboleta, a transformação. O que acontece do ovo à borboleta? Que coisa fantástica. E a gente não pode pensar que não existe total imperfeição nas cores. E eu fico impressionado e descrevo com o coração cheio de alegria as características, as cores, o desenho do tucano. Que coisa maravilhosa que é um tucano. A gente olha para tudo isso e vê Deus fez tudo muito bem feito. Mas Deus também fez você e eu, fez o homem muito bem feito. Ele criou o céu, criou a terra, a vegetação. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os peixes, as aves. E é interessante que tudo isso foi criado mediante a voz, a determinação de Deus. Deus foi usando verbos como assim: ajuntem-se, produza, povoem-se, haja. Deus foi dizendo tudo isso, mas quando ele foi criar o ser humano, quando ele foi criar você e a mim, quando ele foi criar Adão, e de Adão viemos todos nós, ele disse: façamos. O homem criado à imagem e semelhança do Criador, não fisicamente, obviamente. Não fisicamente, mas com características muito bonitas do próprio Deus. Façamos o homem segundo a nós mesmos, disse o Senhor, como modelo para que ele fique parecido conosco. E é claro, irmãos, nós já comentamos que essa semelhança não tem nada a ver com o corpo, mas na capacidade racional, na consciência moral, no espírito e na retidão. Deus te fez, Deus me fez, Deus nos fez imagem e semelhança dele. E é aquele convite que nós fizemos na aula anterior,
Quando você chegar diante do espelho e olhar e se ver, lembre-se, você é a imagem e semelhança de Deus. Na sua capacidade racional, na sua consciência moral, no seu espírito, na sua retidão, naquilo que Deus fez um homem assim. Perdemos muito disso com o pecado, é o objetivo do nosso estudo sobre a doutrina do pecado, mas Deus nos fez assim. Deus fez o homem, Deus fez Adão assim. E, irmãos, diante de uma sociedade tão errada em que vivemos, que estamos inseridos nela, nós precisamos lembrar algumas coisas muito importantes. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher. Não foi o homem, irmãos. Foi o homem e a mulher. É só você verificar o versículo 27 de Gênesis capítulo 3. Só você verificar, você vai confirmar isso. Deus abençoou o casal com fecundidade para ele se multiplicar. Abençoou. O relacionamento sexual entre um homem e uma mulher é bênção de Deus. Não é entre dois homens, não é entre duas mulheres, é entre um homem e uma mulher. Foi assim que Deus fez. Fora disso é fora do propósito de Deus. Deus fez bem feito. Fez homem e mulher. Deus deu ao ser humano, deu a você e a mim, o poder para dominar e governar a terra e os animais, não para destruí-la. Deus nos fez e Deus deu para nós o poder de dominar a terra, dominar os animais, não matá-los ao ponto de extingui-los ou destruir a terra. E o que nós temos visto hoje é obra das mãos dos homens, irmãos. Não é obra da mão de Deus, é obra da mão dos homens. O homem está destruindo. Péssimo gerente. Péssimo gerente. Olha o que nós estamos fazendo com o aquecimento global. Olha o que nós estamos fazendo com os rios. Olha o que nós estamos fazendo com as matas. Destruindo tudo, acabando com tudo. Anulando tudo, jogando tudo fora. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. Deus fez tudo muito bem feito e colocou você e colocou a mim para gerenciarmos isto da melhor forma possível. Nós somos gerentes de Deus. Não nos esqueçamos disso, irmãos. E quando você puder, faça um estudo lá no livro de Jó, do capítulo 38 ao capítulo 41, e entenda, sim, Deus, o Criador, fez tudo muito bem feito, inclusive o ser humano. Inclusive o ser humano. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Fez para sermos felizes. Fez e colocou-nos num jardim chamado Éden. Fez e estava conosco, com os nossos pais, Adão e Eva, com a raça humana, todos os dias na viração, ele vinha visitar o homem e conversar com o homem. E Deus fez tudo muito bem feito. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.